palavra da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Mais um momento da palavra. Segue, compartilha e se inscreve no canal, tá? Eu venho trazendo mais uma mensagem de reflexão nessa manhã. A gloriosa palavra do Senhor hoje, eu trago para vocês em Jeremias 18. Jeremias 18, do 1 ao 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Para iniciar, eu quero que você entenda um pouco quem foi o profeta Jeremias. A Bíblia nos diz que antigamente Deus é quem governava todo o povo. Levantava juízes para orientar o povo. Mas o povo pediu um rei. Então Deus levantou Samuel, ungiu Saul rei. No início, Saul era temente a Deus, era fiel, mas foi se esfriando. Aí Deus ungiu Davi. Davi também teve os seus erros, mas permaneceu fiel. Depois Davi morreu e ficou Salomão. Foi ungido também como rei, que também começou bem, fiel a Deus. Mas Salomão cometeu um grande erro, que foi a aliança que ele fez com Faraó, quando se casou com a filha de Faraó. O povo do Egito era um povo que vivia em adoração a outros deuses. Os costumes egípcios era adorar outros deuses. E quando Salomão fez essa aliança, ele trouxe para Israel os costumes do Egito, a adoração a outros deuses, contaminando toda a terra de Israel com a idolatria. Isso causou o quê? A divisão do reino pelos seus dois filhos. O reino foi dividido entre Judá e Israel. O reino de Israel, o povo de Israel, vivia numa idolatria tremenda, trazendo sempre a cultura de outros povos vizinhos para a cultura de Israel. O rei Nabucodonosor, muito poderoso, invadiu Jerusalém pela primeira vez, levando Daniel. Daniel, como você já sabe a história de Daniel, Daniel se tornou um dos conselheiros, um dos homens importantes do reinado de Nabucodonosor. Na segunda invasão, Nabucodonosor leva Ezequiel e mais 10.000 homens levados para cativeiro. Na terceira invasão, ele destrói o templo. De um lugar onde já estava vivendo em idolatria, que não tinha mais temor ao Senhor.
levando todos os mais importantes da cidade, deixando apenas as pessoas que não tinham muitas condições, deixando os pobres. E Jeremias, nesse momento, em Judá. Jeremias foi nascido e criado, aprendendo a conhecer de Deus, aprendendo a servir, criado como um sacerdote. Durante 40 anos, Jeremias em Judá, servindo fielmente a Deus, sem nenhuma falha. É aí onde quero chegar. Agora Deus chama Jeremias para profetizar para Israel. O chamado de Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse Jeremias: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu imagino que quando Jeremias recebeu de Deus essa missão de ir profetizar para Israel, o temor que as pessoas fizessem alguma coisa contra ele fez com que ele questionasse a Deus. Mas Deus disse: Não temas, eu estou contigo para te livrar. Então, em Jeremias, capítulo 18, aquela mensagem a passagem que eu já li no início, que é quando Deus, ele envia Jeremias para Israel. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vejam só, meus amados, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele poderia ali, onde Jeremias estava, falar tudo o que ele queria falar. Ali naquele momento, ou em qualquer outro lugar, Deus, ele poderia falar para Jeremias o que ele quisesse. Mas ele disse: Vai, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Porque ele queria que Jeremias passasse por essa experiência. E Jeremias, obediente, obedecendo as palavras do Senhor, ele foi até lá. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então eu separei aqui sobre o processo do barro até o objetivo final, quando ele se torna um vaso. Primeiro é feita a escolha e a extração no seu estado natural.
E essa escolha, essa extração é realizado pelo oleiro, porque só ele conhece o barro ideal. E o que nos faz pensar com isso? Deus, ele nos conhece, sabe tudo sobre nós. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso coração, ele conhece, ele sonda e ele sabe exatamente tudo sobre nós. Ele nos conhece e ele nos escolhe. No meio de todo aquele barro, o oleiro sabe qual é o barro que ele precisa e que vai dar certo para a conclusão do vaso. Diante de todas as pessoas, a humanidade, Deus, ele nos conhece, ele sabe e ele nos escolhe. O segundo ponto: após a extração, a escolha do barro, é realizado um peneiramento para retirar as pedras, as raízes. E o que eu penso sobre isso? Quando Deus está nos peneirando, é quando Ele tira de perto de nós pessoas tóxicas. Quando Ele está nos peneirando, é quando Ele tira de perto de nós pessoas que nos colocam para baixo, amizades ruins. Quando Ele nos afasta de situações, até uma porta que Deus fecha é livramento. E Ele tem nos peneirado todos os dias. E às vezes nós não entendemos quando alguém se afasta. Eu não fiz nada para essa pessoa, por que ela está assim comigo? É a peneira de Deus. Deixa Ele peneirar. Terceira parte do processo do vaso. Depois de peneirado, o barro, ele é umedecido, pisado, amassado, para então ele começar a ser transformado. Meus amados, às vezes enfrentamos dificuldades, enfrentamos barreiras, obstáculos, mas faz parte do processo de transformação. Como aquele barro, que para ele passar por todo o processo, ele precisa primeiro ser umedecido, pisado e amassado. Outro ponto, meus amados, o quarto processo, a quarta etapa desse barro. Depois de amassado, o barro é coberto por uma lona preta para ser extraído o oxigênio, todas as bolhas de ar, para poder eles conseguir ser moldado e não rachar e não quebrar e não ter avarias. E ele fica ali em descanso. Como o barro que está prestes a ser moldado e precisa passar por esse momento de descanso, há situações na nossa vida que a gente pensa que nada acontece. Há momentos na nossa vida que a gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não está respondendo, que Deus não está escutando, Deus está em silêncio. Mas saiba que esse é o período de descanso, no processo de construção do vaso. Um processo necessário para quando Deus começar a moldar esse barro, ele ter resistência. Ele precisa passar por esse processo, por esse momento de pausa, de descanso, por esse momento onde você pensa que de repente nada acontece. Mas é o processo. O quinto passo da conclusão desse vaso é que após o período de descanso, o barro, ele é colocado ali sobre uma roda. Começa a ser moldado com as mãos pelo oleiro.
E não existe um molde. É único, é peça única. É feito de um a um. Na hora que ele está ali, com aquele barro sendo moldado, e de repente ele percebe que passou pela peneira uma pedrinha qualquer que seja, um galho, qualquer situação que faça com que esse vaso não seja bom o suficiente. Então o oleiro ali, naquele momento, ele destrói e ele refaz. Se ele perceber qualquer imperfeição naquele vaso, ele destrói e refaz. Então sejamos como esse barro nas mãos do oleiro, dispostos a ser mudado, a ser transformado, a passar por todos esses processos, a todas essas peneiras, para que possamos estar ali diante de Deus como um vaso aprovado. Um vaso aprovado nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Então ele está ali com o barro em suas mãos, moldando, tirando as impurezas. É quando Deus está nos tratando. É quando Deus está afastando as pessoas de nossa vida, pessoas tóxicas, pessoas que desagradam a Deus, que vão nos levar para o mau caminho. Quando Ele nos tira de situações, quando Ele nos exorta à obediência, quando Ele nos ensina, quando Ele nos chama ao arrependimento. É nesse momento que o oleiro está moldando o vaso, está transformando o barro. Então sejamos como esse vaso. E quando Deus conclui ali aquele processo de transformação, aquele processo de mudança, não parou aí não. É preciso que esse vaso esteja forte para as adversidades da vida. Porque quando ele sai ali da roda, ele ainda é barro, que pode ser destruído e pode ser quebrado a qualquer momento. Ele é mole. Depois que ele sai ali da roda, que ele já tem a sua forma, que o oleiro já fez toda a transformação nele, ele fica por um tempo para secagem, numa sala, recebendo vento, até que ele enxugue. É mais um processo. Para que ele possa depois ficar duro o suficiente para passar pelo fogo. A gente pensa as lutas, elas não acabaram ainda, mas é o processo. O 7º passo, finalmente, é quando o vaso é colocado no forno, quando ele é aquecido numa temperatura super alta. Ele é colocado nessa temperatura para que ele possa resistir, para que ele possa ser resistente às adversidades da vida, às quebras. Embora você possa não entender porquê de tanta luta, mas o forno que você tem passado hoje é para adquirir resistência. Então todos os dias nós temos que ser um vaso ali, nas mãos do oleiro, que é o nosso Senhor. Deixar que Ele nos molde, deixar que Ele nos peneire, até que Ele nos deixe em descanso. Mas precisamos estar ali sempre dispostos a ser transformados pelo Senhor Jesus. Em Isaías, capítulo 65, versículo 8, diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai,
Nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra de tuas mãos. E somos nós a obra das mãos do Senhor, para ser moldados, para ser transformados. E através de todo esse processo de transformação, Deus possa aparar as arestas, mudar e moldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, segundo a sua vontade e segundo o seu coração. Então sejamos nós como um vaso de honra nas mãos do oleiro. Glória. Espero que você tenha gostado da mensagem. Curte, se inscreve, compartilha.